Bem-vindo para mais uma aula. Agora será apresentado como implementar o formulário para editar a foto. E o que será implementado é o seguinte: primeiro, o formulário editar foto, o usuário pode selecionar uma nova imagem. Selecionando essa nova imagem, após clicar em salvar, deve excluir a imagem antiga no servidor e enviar a imagem nova. Enviou a imagem nova e também redirecionou o usuário para o visualizar os detalhes do registro. Eu editei o registro 6, caso eu retorne, era este registro, anteriormente ele tinha esta imagem, agora tem essa. Posso retornar para a imagem que estava anteriormente, essa daqui, deixo como padrão e também apresento como implementar o formulário editar para editar essas outras informações básicas, o nome e o e-mail. Portanto, será apresentado como implementar o formulário editar a foto e também o formulário para editar as informações básicas do registro. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixa o link para acessar a playlist completa. Será utilizado o servidor local WAMP Server, o editor Visual Studio Code e o navegador Google Chrome. Start o servidor local, coloco o código-fonte da aula anterior no WAMP Server dentro do diretório cell que posso abrir no navegador, desde que eu tenha startado o servidor local. Para abrir, coloco o localhost, servidor local, em seguida o diretório Celk, esse diretório. Também importa o backup do banco de dados, uma base de dados Celk. Quando baixarem o código-fonte ao backup, então você pode importar o backup do banco de dados, clicando em importar e em seguida escolher e executar. Com o banco de dados importado, eu tenho o resultado. Na aula anterior eu apresentei como implementar o cadastrar. Agora será implementado o editar a foto. Implemento um link neste listar abaixo do visualizar, abro o arquivo index e no arquivo index acrescento abaixo deste visualizar o link editar foto e também o nome do arquivo sendo editar_foto. Preciso criar este arquivo. Crio o mesmo, coloco a estrutura básica do HTML, somente preciso colocar a extensão. Estou indicando que é um arquivo do tipo HTML, idioma português Brasil, tem a parte do cabeçalho, os dois links e em seguida editar foto, somente o título. Confiro, editar foto, abri o arquivo. Preciso receber agora este ID, o ID do registro que eu quero editar. Sempre quando eu clico em editar, eu envio este ID. E para receber este ID, que vem pela URL, faço o seguinte: na parte superior, abro o PHP, finalizo o PHP, coloco cifrão ID, esta variável recebe filter underline input. Quero receber o que vem pela URL, então será utilizado o método get. O nome da variável posso copiar, eu sei que é fácil, é a ID, mas só para apresentar para vocês porque é ID. Em seguida é um inteiro, então filter synthase number int. Eu tenho o ID, posso dar um var dump neste ID para conferir se realmente estou recebendo. Atualizo, exato, estou recebendo ID 6. Eu tenho ID, eu posso verificar se realmente eu tenho o valor. Posso colocar um comentário, sempre recomendo que você coloque, por exemplo, receber o ID do registro. Depois eu posso verificar se existe o ID. Então, acessa o hífen quando não existir o ID. Só retiro o acento. Se for vazio, empty, a variável cifrão ID, então o usuário não está enviando o ID, eu crio uma variável global. Para facilitar, eu pego do payload, para não ter a necessidade de ficar recriando novamente. Pego a mensagem e também o redirecionamento. Colo neste local. Usuário não encontrado, eu coloco esta frase. Você pode colocar, por exemplo, necessário selecionar um usuário.
mas eu coloco usuário não encontrado. E para poder utilizar sessão, eu preciso iniciar, sendo a primeira instrução da página. Coloco session underline start, inicia a sessão, sendo a primeira instrução. Também coloco ob underline start para limpar o buffer de saída, porque este redirecionamento, caso você esteja utilizando uma hospedagem compartilhada ou limitada, pode dar erro de buffer, por isso utilizo esta função para limpar. Também posso incluir a conexão com o banco de dados. Testo primeiro não enviando o ID, excluo aqui da parte superior o usuário não encontrado. Somente o usuário não encontrado deve ser da cor vermelha, hashtag F00. Será apresentado, confiro novamente, apago o ID, usuário não encontrado. Inclusive, posso colocar na frente a palavra erro. Depois que eu tenho o ID, ele acessa este else, e neste else eu posso obter as informações do registro. Eu tenho a conexão? Não, eu não incluí a conexão, coloquei somente o comentário, include-once, inclua o arquivo conexão.php, agora sim eu posso obter do banco de dados. É um select, selecione a coluna ID, a coluna, confiro no banco de dados quais são as colunas que eu quero. Da tabela o usuário, seleciono a coluna nome usuário, não é foto usuário, somente esta coluna e a coluna ID. São essas duas colunas que eu preciso. From da tabela, seleciono o nome e depois do nome da tabela preciso colocar a condição where, onde na coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver no link ID, limite no máximo um resultado, não pode retornar mais de um registro. E atribuo a query para uma variável query underline usuário. Eu tenho a query, preciso preparar. Pego a variável cone que possui a conexão. Quem é esta variável? Quem está acompanhando sabe. É esta variável que possui a conexão, mas quem está assistindo somente a esta aula, por isso que eu estou apresentando quem é esta variável cone. Prepare para preparar a query que está dentro da variável query usuário. E atribuo para uma variável com o nome de result underline, é um único usuário, então coloco no singular. Eu tenho a query preparada, preciso substituir este link pelo respectivo valor que está dentro desta variável ID. Utilizo o result usuário, bind param, indico que o link, qual é o nome do link, 2 pontos e depois ID. Deve receber, vírgula, o valor que está dentro da variável ID. Isso aqui já é o suficiente, mas se você quiser, você pode colocar PDO 2 pontos, em seguida parão int, forçando para que seja um inteiro, indicando que é um inteiro. Posso deixar parão int. Cifrão result usuário, execute para executar. Após ter executado, posso verificar se encontrou algum registro no banco de dados. Então, aqui você pode colocar um comentário. Query para recuperar os dados do registro. E aqui abaixo eu quero verificar se encontrou o registro no banco de dados. Se verifico, isso deve ser verdadeiro, and isso aqui também deve ser verdadeiro. Se for verdadeiro, acessa este if, se não, acessa o else. E neste if, primeiro verifico se cifrão result usuário for true e também cifrão result usuário, utilizo a função para contar a quantidade de linhas, for diferente de 0, então encontrou um registro, acessa este if. Se não, não encontrou, eu posso fazer o redirecionamento. Pego esta mensagem, em seguida, erro usuário não encontrado. Eu coloco aqui 2 só para diferenciar. Eu acesso um usuário, visualizar, não é editar foto, o usuário 6 existe. Mas se eu colocar o usuário 60, existe? Não, o usuário 60 não existe no banco de dados. O 6 sim, mas o 60 não. Por isso, o usuário não encontrado, número 2, porque ele acessou esse else. Porque eu tenho a mensagem aqui acima, a mesma aqui da parte inferior,
para vocês conseguirem diferenciar, por isso que eu apresentei esta mensagem. E quando eu encontrar, eu posso ler os dados do usuário. Uma variável linha usuário recebe o seguinte: cifrão resulte, a variável que possui os dados do registro, fetch para realizar a leitura. Em seguida, estou utilizando na conexão PDO, então utilizo PDO, para resolução de escopo, fetch a source para poder imprimir através do nome da coluna. Posso dar um var dump para conferir se eu tenho as informações do usuário, as informações do registro. Verifico editar 6, exato. 6, o usuário 6 possui a foto selfie, sim, foto selfie. Eu acesso o usuário 5 porque ele possui uma foto diferente, capa exemplo, sim, possui capa exemplo. Estou obtendo as informações. Agora, se não encontrar o usuário 50 não existe, usuário não encontrado. Continuo com este 5. Preciso criar o formulário. Eu crio o formulário dentro do HTML, dentro do H2. Quer dizer, abaixo do H2. Abro a tag form, finalizo a tag form, dentro da tag atribuo o atributo name com o valor edit foto, caso eu queira validar com JavaScript. Em seguida, método, será utilizado o método post para enviar os dados, action, para qual página que será enviado, é para a mesma página. Eu quero trabalhar como imagem, então eu coloco in type multipart-form data. Importante, se você quer trabalhar com imagem, precisa ter esse atributo, é obrigatório esse atributo. Utilizo a tag label, finalizo a tag label, coloco a palavra foto, utilizo a tag input, em seguida a type para indicar que eu quero trabalhar com arquivo, name do campo, nome do campo com o mesmo nome da coluna, foto usuário, também acrescento o atributo ID com o seletor foto usuário. Quebro a linha colocando 2 vezes a tag BR e também um botão input type para submeter o formulário. Submit value é o valor que será apresentado no botão, a palavra salvar, e também acrescento o name do campo com o nome de editar foto. Finalizo a tag, confiro como que está ficando, atualizo, editar foto. O usuário pode selecionar a imagem. Eu preciso receber agora os dados deste formulário. Abaixo do H2, abro o PHP, finalizo o PHP, eu estou enviando os dados para a mesma página, por isso que eu posso receber neste local. Coloco o comentário, sempre coloque o comentário, assim facilita para você compreender, receber os dados do formulário. Para receber, utilizo o filter underline input array, eu quero receber os dados de todos os campos através do método post, input post, e receba tudo como a string filter underline default. Depois que eu receber, eu atribuo para a variável dados. Eu posso dar um var dump nesta variável para conferir se realmente estou recebendo os dados. Clico em salvar, exato, editar foto. Eu tenho somente este input. Este input eu não estou recebendo porque ele é um input do tipo file. Eu preciso receber como um arquivo e não neste formato como uma string. Mas eu posso verificar se o usuário clicou no botão através desta posição, através desta chave do array. Para isso, se for diferente de empty, for diferente de vazio, cifrão primeiro dados, depois a posição, a chave no array editar foto. Primeiro a variável, a mesma que eu dei o var dump, e depois eu quero somente a posição, a chave editar foto deste array. Por isso que eu coloquei esta posição. Coloco um comentário, quero verificar se o usuário clicou no botão e só dou o var dump quando o usuário clicar. Se ele não clicar no botão, não pode dar o var dump. Atualizo, não deu o var dump, mas se eu clicar em salvar, agora sim acessou o hífen e deu o var dump.
E para receber os dados, posso receber, então, receber a foto. Para receber, crio uma variável com o nome de arquivo, cifrão underline files, files maiúsculo. Qual é o nome do campo? Name foto usuário. E posso dar um var_dump em arquivo para conferir. Posso apagar agora os dados. Venho em arquivo, atualizo, em seguida escolher uma foto, seleciono esta imagem, clico em salvar, estou recebendo o nome, o type, o MIME type para realizar a validação, local temporário da imagem, houve um erro, não, e o tamanho do arquivo. Mas antes de eu editar a imagem, eu quero verificar se o usuário selecionou algum arquivo, verificar se o usuário está enviando a foto. Se isso for verdadeiro, and e isso aqui também for verdadeiro, acessa o if. Primeiro, set precisa existir, cifrão arquivo, é o mesmo que eu dei o var_dump, a posição, esta posição name, ela precisa existir e também, após ter verificado que ela existe, deve ser diferente de vazio, cifrão empty, arquivo name, então acessa este if. Se não acessa este else, eu posso apresentar uma mensagem de erro. E aqui eu simplesmente dou um echo, necessário selecionar uma imagem. Confiro se realmente funciona, clico em salvar, erro. Necessário selecionar uma imagem, porque eu não selecionei. Acessou o else, mas quando eu acessar o if, ele deve dar o var_dump, eu coloco echo e simplesmente a palavra upload. Só esta frase no momento. Confiro, escolho uma imagem, clico em salvar, existe a imagem, upload. Se não existir, erro, necessário selecionar uma imagem. Eu preciso agora criar uma query, posso apagar isso, colocar um comentário, criar a query e editar no banco de dados. Será um update para poder editar, palavra reservada em maiúsculo, qual é o nome da tabela, copio e coloco neste local. Nessa tabela eu quero setar os seguintes valores. Primeiro, nome da coluna, foto usuário. Esta coluna recebe o valor que estiver no link foto usuário. E também a coluna, quando eu estou editando, recebe a data atual. Utilizo a função now para recuperar a data atual, where, onde na coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver no link ID. Eu tenho a query, posso atribuir para uma variável cifrão query underline up underline usuário, ou edit, eu coloco edit usuário. Eu tenho a query, preciso preparar, pego a variável que possui a conexão, prepare, preparar a query que está dentro da variável query edit usuário e atribuo para uma variável edit underline usuário, é para editar um único usuário. Preciso substituir este link pelo valor e também o link ID pelo valor. Cifrão edit usuário, bind parent para substituir o link, copio o link, foto usuário, os dois pontos deve copiar junto, vírgula, pego o valor que está vindo, está em arquivo, conforme eu dei o var_dump, este array, seleciono uma imagem só para ter a mesma, clico em salvar, não, eu comento isso daqui no momento, porque eu quero só ver o var_dump. É esta posição name. Primeiro, o array. Qual é a variável que possui este array? É a variável arquivo, a mesma que eu estou dando o var_dump. E depois eu tenho a posição no array name, o nome da imagem. O nome da imagem deve ser uma string, então posso colocar PDO parão int, não, parão underline str, indicando que é uma string.
assim como eu implementei em relação à foto, também posso substituir o link ID, deve receber o ID que vem da URL. Este ID, simplesmente copio a variável. E este ID é uma string? Não, é um inteiro. Então, eu coloco int, porque todo registro possui a chave primária. Esta chave primária, a coluna ID, sempre é um número inteiro, por isso é int. Eu substituir os valores, posso editar. Então, primeiro coloco o comentário, verificar se editou com sucesso, se cifrão edit, usuário execute, conseguiu executar corretamente, acessa este if, se não, acessa este else, e neste else coloco erro usuário não editado com sucesso. E quando conseguir editar, eu preciso fazer o upload do arquivo. Primeiro, diretório onde o arquivo será salvo, uma variável com o nome de diretório, sem caracteres especiais, recebe o seguinte valor. Primeiro, diretório image, só conferir, imagens, sim, imagens. Depois barra, cada registro tem seu próprio diretório, identificado pelo seu ID, então posso colocar a variável cifrão ID, em função de ter aberto aspas duplo, dentro do aspas duplo posso colocar diretamente a variável. Eu tenho o diretório. Eu preciso verificar se o diretório existe. Se não existir, verifico se isso deve ser verdadeiro, e isso, se for verdadeiro, acessa o if. Então, se diferente file underline existe, se não existir o diretório que está dentro do diretório, dentro da variável diretório, então se não existir este diretório ID, então ele deve acessar este if. E também for diferente isdir, se não for um diretório, porque pode ter um arquivo com este nome, então ele acessa este if. Primeiro estou verificando se existe, se não existir, e depois, se existir, deve ser um diretório. Acessando este if, quando acessar, eu preciso criar o diretório. Para criar, utilizo a função mkdir. E qual é o diretório que eu quero criar? O diretório que está dentro desta variável e a permissão 0755. No máximo dê esta permissão, não coloque uma permissão mais alta. Criou o diretório, caso tenha, não precisa criar. Eu preciso fazer o upload do arquivo. Também posso verificar se move upload file for true, conseguiu realizar o upload com sucesso. Primeiro, qual o arquivo que eu quero enviar? O arquivo que está dentro desta variável, lembram do var dump, eu preciso pegar a posição temp name, o local temporário da imagem. Depois, move upload, arquivo, coloco o temp name, local temporário, vírgula, em qual local que eu quero salvar. O local está dentro do diretório. Qual é o nome do arquivo? O nome do arquivo eu posso fazer aqui acima, separar para ser mais fácil. A variável arquivo, ela possui um array, possui o nome da imagem. Name, pego esta posição e atribuo para uma variável com nome cifrão, nome, underline, arquivo. É claro, você pode colocar este valor diretamente neste local, mas eu prefiro colocar a variável, porque caso eu queira retirar os caracteres especiais, eu simplesmente retiro e depois eu utilizo a variável. Se conseguiu acessar o if, significa que conseguiu realizar o upload com sucesso. Else, se não, não conseguiu. Coloco a frase e o usuário não editado com sucesso. Quando conseguir realizar o upload com sucesso, foto editada com sucesso e faz o redirecionamento. Posso testar se realmente está fazendo isso. Escolho um arquivo, escolho esse daqui, clico em salvar, foto editada com sucesso. Anteriormente, este usuário estava com outra imagem. Inclusive, se eu retornar no servidor 6, eu tenho a imagem, não é o 6, é o 5.
eu tenho a imagem antiga. Eu preciso excluir esta imagem. E antes de excluir a imagem antiga, eu preciso verificar se existe o nome da imagem salva no banco de dados. Se o usuário não tinha imagem, por exemplo, esse, não há sentido eu tentar excluir. E também a imagem, o nome da imagem que está salva no banco de dados deve ser diferente da imagem que eu estou enviando atualmente. O nome da imagem salva no banco de dados é diferente do nome da imagem que o usuário está enviando, porque imagine a seguinte situação: o usuário possui a imagem Celk JPEG, já possuía, e quando eu envio uma nova imagem, este Move ou Upload ele substitui a imagem antiga pela nova, e caso eu tentasse excluir, eu iria excluir a imagem nova. Por isso que eu preciso acrescentar essa segunda parte para verificar. Acrescento este hífen para verificar. Isso deve ser verdadeiro and e isso aqui deve ser verdadeiro, as duas partes. E aqui internamente eu verifico, isso deve ser verdadeiro ou isso aqui deve ser verdadeiro. Primeiro eu quero verificar se existe o nome da imagem salva no banco de dados. Chego até esta parte, é isso daqui, este OR. Para isso, quando vem do banco de dados, eu estou realizando a leitura e atribuindo em linha usuário. Pego este linha usuário e posso verificar se linha usuário, o nome da coluna que eu estou retornando. Primeiro confiro se eu estou retornando do banco de dados. Sim, foto usuário. Se o usuário possui a imagem salva no banco de dados, eu recorto isso daqui, Ctrl X, for diferente de empty, então o usuário possui a imagem, ou isso daqui, ou a imagem que o usuário possui no banco de dados é diferente de nulo. Então, se for diferente de nulo, então o usuário possui a imagem. Aqui precisa ser verdadeiro, o usuário precisa ter a imagem, e a imagem que o usuário possui no banco de dados, pego isso daqui, ela deve ser diferente, ponto de exclamação, igual, indicando que deve ser diferente ao arquivo que o usuário está enviando agora. Então, essa segunda parte, depois do AND, isso daqui refere-se a este comentário. E o nome da imagem salva no banco de dados, a imagem que o usuário possui no banco de dados, é diferente do nome da imagem que o usuário está enviando. O usuário está enviando esta imagem. Se isso aqui for verdadeiro, acessa o hífen, eu posso tentar excluir a imagem. Primeiro eu crio uma variável com o nome de endereço. Endereço não pode colocar caracteres especiais no nome da variável, não coloca isso daqui, se cedilha, deve ser o C, endereço, underline, imagem. Eu coloquei o I maiúsculo, não, minúsculo, recebe o seguinte. Primeiro o diretório imagens, confiro se realmente é o diretório imagens, sim. Depois, cada registro tem seu próprio diretório. Eu tenho o ID do registro dentro da variável ID, barra, e preciso agora concatenar com o nome do arquivo. O nome do arquivo que veio do banco de dados. Eu tenho o endereço da imagem. Só falta agora excluir esta imagem. Se file existe, primeiro eu verifico se existe esta imagem no servidor. Cifrão underline endereço imagem, se existir a imagem no servidor, porque se a imagem não existe no servidor, eu nem tento excluir. Para excluir é muito simples. Um link. A parte de excluir é simples. O que mais complica é a parte para verificar a imagem. Se existe a imagem, se a imagem que existe no banco de dados, o nome dela é diferente da imagem atual, mas excluir é muito simples. É claro, eu poderia fazer isso daqui. Depois de fazer o upload, isso aqui eu não implementava somente esta linha. Seria muito mais fácil de eu explicar para vocês, a aula ficaria muito mais curta, mas eu prefiro aumentar o tamanho do vídeo e apresentar mais detalhes para vocês ficarem atentos a essa parte que é necessário
verificar. Eu posso testar agora. O usuário possui atualmente esta imagem, clico em editar foto, seleciono outra imagem, essa empresa 1, clico em salvar, foto editada com sucesso, empresa 1, excluiu a imagem Selk, excluiu, manteve empresa 1, mas manteve a imagem antiga capa exemplo, porque eu ainda não havia editado, mas agora eu posso escolher capa exemplo, que ele exclui a imagem antiga, capa exemplo, substitui por essa nova e também exclui a imagem que tinha anteriormente empresa 1. Acho que era a empresa 1 que eu havia selecionado. Eu estou fazendo o upload da imagem e também substituindo ou apagando a imagem antiga. Esse vardump que eu tenho, não preciso mais. Eu tenho onde que são os vardump. Este vardump, eu copio, Ctrl+C, Ctrl+F, Ctrl+V, só para apresentar onde que eu tenho o vardump. São 2 vardumps. Somente 2? É exato. Eu achei que eu tinha mais algum lugar. Não, somente esses 2. Eu estou editando a foto. O objetivo desta aula era editar foto, mas também quero implementar a parte para editar o nome e o e-mail. Aqui está ID. Eu não corrigi, é no listar. ID, aqui não é ID, aqui é o nome do usuário. Tem este erro. Nome do usuário, visualizar. No visualizar também tem este erro. Na aula anterior eu não havia observado isso. Então agora sim, coloco nome, fiz esta pequena correção só para ficar adequado. Também posso implementar aqui um botão editar, isso é no visualizar. Esse editar eu fecho, eu abro o visualizar e implemento o link. O link download, não é depois do download, seria o editar. Editar eu posso colocar, aqui abaixo da imagem, coloco eco, não preciso dessas duas quebras de linha. Como que ela está? É abaixo do download. Então é aqui mesmo, eco, preciso criar o link, a href deve redirecionar para algum local com a palavra editar, editar foto, porque este formulário é para editar a foto. E acrescento uma quebra de linhas. Para qual local que deve redirecionar é para o editar foto, é para este endereço, deve enviar uma variável ID com o valor, o ID do usuário. Eu tenho o ID aqui acima, posso utilizar como uma variável porque eu dei o extract aqui acima e também posso colocar diretamente a variável neste local porque eu abri o aspas duplo ao redor, porque se você colocar aspas simples, isso aqui não é reconhecido como uma variável, e sim como um texto. Atualizo, editar foto, clico sobre o mesmo, ok, estou abrindo o formulário, seleciono uma imagem, seleciono essa mesma, clico em salvar, editou corretamente o usuário 6. Mas eu quero que quando eu editar a imagem, selecionei a imagem, cliquei em editar, eu não quero que redirecione para o listar, eu quero que seja redirecionado para o visualizar. Eu redireciono para o visualizar e envio o ID do registro. Isso depois que eu conseguir editar a foto. Cadê a parte do redirecionamento? Está neste local. Foto editada com sucesso, eu preciso o ID que está dentro da variável ID. Esta variável é o ID, receber o ID do registro. Eu tenho aqui. Será que agora, quando eu editar, redireciona novamente para o visualizar? Escolher o arquivo, seleciono esse, clico em salvar. Ok, somente ele não apresentou a mensagem de foto editada com sucesso. Isso no visualizar. Então, aqui acima eu posso verificar se existe a seção. Copio a seção MSG e implemento abaixo do H2. Se e set, se existir esta variável global, eu quero imprimir esta variável global. Depois que eu imprimir, destrua a mesma para não imprimir novamente. Posso testar sim, a sessão está sendo iniciada, editar foto e escolher, seleciono esta imagem, clico em salvar, foto editada com sucesso, detalhes do usuário, assim fica melhor.
eu sou redirecionado para o visualizar. E conforme eu citei, o objetivo era editar foto, mas eu também quero editar o seguinte. Aqui no editar foto também falta uma coisa. Eu posso implementar o link para redirecionar o usuário para o visualizar. Em seguida href. Este link eu não implemento aqui acima, eu implemento abaixo do H2. Coloco eco, abro aspas duplo, abro aspas simples para o href e finalizo essa tag A. Acrescento 2 quebra de linha depois do link, só para ficar mais organizado. Deve redirecionar para o visualizar. Eu retorno para o visualizar, copio esse endereço, eu preciso enviar o ID, e o ID está dentro da variável ID, neste local. Pego esta variável, colo neste local. Confiro no editar foto, ele não imprimiu o link porque eu não coloquei a palavra visualizar. Atualizo, tenho visualizar. Redireciona corretamente. Editar foto, visualizar. Agora posso implementar a parte para editar o nome e o e-mail. Eu implemento um novo formulário. Fecho tudo isso daqui? Não fecho. No visualizar, eu crio um novo link, editar, abaixo do editar foto, será somente editar e aqui também editar. Eu coloco antes da foto este link acima e também eu coloco no listar. Eu crio este link antes do editar foto. Somente estou criando o link, não tenho a página. Eu crio a página com o nome de editar.php. Coloco a estrutura básica do HTML. Após ter colocado a estrutura básica, eu posso tentar acessar este editar. Eu acesso primeiro pelo listar, venho em editar, ok, abri o arquivo, depois venho no visualizar. Também consigo abrir o editar. Preciso receber o ID para facilitar, para não ter a necessidade de implementar do zero, pego do upload para facilitar. Eu preciso, não é do upload, é do editar foto, é deste formulário. Eu preciso esta parte, abrir o PHP, iniciar sessão, redirecionamento, incluir a conexão, receber o ID, verificar se vem o ID, buscar as informações do registro no banco de dados, toda essa implementação. Por isso que eu citei na aula anterior para vocês colocarem o comentário. Colocando o comentário, você compreende para que serve cada instrução. Depois eu preciso criar o formulário. E para criar o formulário, posso pegar este form mesmo, que é mais simples, e colo abaixo do editar. Não será editar foto, não quero editar a foto. Então, se não vai ter arquivo, eu não preciso do InkType, não é editar foto, é editar o usuário, botão salvar e aqui também editar o usuário. No momento não tem nenhum campo. Quais são os dois campos? Eu tenho dois campos no upload. No upload eu tenho, para facilitar, eu pego os dois campos que eu implementei na aula anterior. Esses dois campos, sendo o campo nome e o campo e-mail. Posso conferir agora se tem esses dois campos. Sim, tem os dois campos. Preciso receber os dados deste formulário. Para receber, também posso pegar do editar foto para facilitar. Primeiro, eu tenho visualizar, depois receber os dados e verificar se o usuário clicou no botão. É isso que eu preciso. Abaixo do H2, só falta fechar o PHP e finalizar também o if. Se o usuário clicou no botão editar o usuário, então acessa este if, eu posso dar um vardump em dados. Vardump em dados. Confiro, atualizo, não deu o vardump porque o usuário não clicou. Clicando em salvar, preencha este campo, porque o campo é obrigatório, tem este required. Mas agora eu posso fazer o seguinte, eu estou obtendo as informações do usuário,
eu estou obtendo o ID foto. Não preciso da foto, eu preciso do nome do usuário e também preciso o e-mail do usuário. Depois que eu obtiver as duas informações do usuário no banco de dados, eu posso utilizar essas duas informações para manter dados no formulário, porque se eu der um var dump em linha usuário, verificar se encontrou algum registro no banco de dados. Se encontrou, posso ler o resultado e dar um var dump. Atualizo, eu tenho os dados do usuário que vieram do banco de dados. Essas informações eu posso colocar dentro do formulário. Eu verifico aqui. E set, se existir o seguinte, pego a variável que possui as informações que estão vindo do banco de dados, linha o usuário, é o mesmo que eu dei o var dump, este var dump é um array, eu quero a posição nome usuário. Se ela existir, se existir esta posição, pegue o valor que está dentro desta posição, dentro do if, pegue este valor e atribua para esta variável que estava vazia. Por padrão, esta variável tem o valor vazio. Somente deve ter um valor quando vierem informações do banco de dados. E depois do placeholder, eu utilizo o atributo value, abro o PHP, finalizo o PHP e em seguida coloco um echo, o valor que está dentro desta variável nome usuário. Atualizo, o valor que veio do banco de dados está sendo atribuído para o campo. Próximo é o e-mail, também quero colocar neste campo. Pego essa parte do PHP, venho no campo e-mail, altero o nome da variável e depois o nome da coluna é e-mail usuário. E posso imprimir o que está dentro desta variável e-mail usuário. Depois do placeholder, eu utilizo o atributo value, abro o PHP, finalizo o PHP e dou um echo na variável que eu criei, e-mail usuário. Confiro, atualizo, e-mail 6. Então, significa que eu estou atribuindo as informações do registro no formulário. Coloco 61, clico em salvar, estou recebendo as informações. César 61. Posso pegar essas informações e salvar no banco de dados. Verificar se o usuário clicou no botão e deu o var dump. Depois deste var dump, eu preciso criar a query para editar. Pego do editar foto só para vocês verem. Criar a query, editar no banco de dados, preparar a query, substituir os valores e depois executar. Não, a parte do executar eu copio depois. Eu paro na parte do substituir o link. Não é foto usuário, quero editar a coluna nome usuário. Esta coluna nome usuário deve receber o que estiver no link nome usuário. A coluna e-mail usuário deve receber o valor que estiver no link e-mail usuário. E também quando eu estou editando, eu tenho um link, 2, 3 links. Primeiro, nome do usuário. Este link nome usuário recebe o valor que vem do formulário que está dentro da variável dados. É o mesmo que eu dei o var dump, esta variável, e depois é a posição no array, a chave do array nome usuário. Depois do nome, eu também tenho o e-mail. Nome e e-mail é uma string. O link e-mail usuário deve receber o valor que está em e-mail usuário. E depois é uma string. E o ID é um inteiro. O link ID deve ser substituído pelo valor que estiver no link ID. Este link ID que está recebendo o ID do registro que vem pela URL. Eu tenho a query, estou executando, editar, depois verificar se encontrou algum registro. Não, é aqui abaixo. Eu estou substituindo os valores, falta agora verificar se conseguiu executar corretamente. Se conseguiu, acessa este if, se não, acessa o else. E neste else eu posso colocar uma mensagem de erro. Pego que eu implementei anteriormente. Erro usuário não editado com sucesso. Coloco erro
usuário não editado com sucesso. E quando conseguir editar, pode fazer o redirecionamento. Lembram que eu pego a mensagem e redireciono para o visualizar. E para poder redirecionar para o visualizar, preciso enviar o ID do registro. Usuário editado com sucesso. Não é foto, é o usuário. Só coloquei o S maiúsculo, editado com sucesso. Na parte inferior, o usuário não editado. E mantém no formulário. Tento, coloco 61 e aqui também 61. Clico em salvar, usuário editado com sucesso, César 61, e-mail 61. Editou corretamente, editar, retorno para o 6 como estava, retiro o vardump, não preciso mais, retiro este vardump e depois também tenho mais um vardump. Em qual parte? Este vardump. Ou melhor, eu copio, dou um Ctrl F, Ctrl V, primeiro vardump está comentado, o segundo também está comentado. Testo novamente, clico em salvar, usuário editado com sucesso. E também a foto eu estou editando. Assim eu apresentei para vocês como implementar o formulário para editar a foto e também um formulário básico para editar as informações do usuário. Implementado o formulário e editar foto, eu aguardo você na próxima aula, na qual será apresentado como excluir o registro, excluir a imagem do servidor e também excluir o diretório do registro que está no servidor. Eu aguardo você na próxima aula, mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal.